Hoje eu vim te falar sobre o semáforo que, na verdade, dirige o tráfego da sua energia. Quando a luz está verde, todo o tráfego é direcionado para os seus depósitos de gordura e assim garantem que estejam cheios. Mas quando a luz está vermelha, a gordura está proibida de sair dos depósitos. Pois bem, vejam só, o semáforo biológico ao qual me refiro aqui é o hormônio chamado insulina. Quando éramos ainda bem pequenos, nos contaram que a insulina era apenas uma chave muito simples e básica. Mas, na realidade, ela não é só uma chave, ela é o interruptor mestre fundamental que diz ao seu corpo exatamente se vamos armazenar energia para depois ou se vamos utilizá-la agora. Ou se vamos queimá-la, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E qual é o problema de tudo isso? Pois se a sua insulina está sempre alta, seu corpo está sempre com a ordem de não liberar nenhuma gota de gordura, por mais que você corra ou por mais que pare de comer. Ou seja, você pode estar vivendo inundado de energia, mas é uma energia que você não consegue acessar. E sabe o que é mais frustrante em tudo isso? Que você passou anos se culpando. Você se olha no espelho e pensa que lhe falta força de vontade, que não é disciplinado o suficiente. Sua genética simplesmente decidiu te trair porque você está gordo e não emagrece. Mas não é assim. O que acontece com você não tem absolutamente nada a ver com seu caráter. É algo muito mais frio, exato e muitas vezes induzido, porque é um erro de programação no seu sistema operacional biológico. E agora eu vou-te dizer algo muito importante que talvez vá te incomodar bastante. Esse erro grave foi induzido propositalmente. Ele foi totalmente programado por teorias ultrapassadas que dizem que você precisa comer um pouquinho de cada vez, várias vezes ao longo do seu dia, apenas para tentar manter o seu metabolismo sempre ativo. Ou seja, como se seu corpo fosse um fogão que se apaga se você não colocar gravetos a cada 2 horas. Mas também por viver em uma primavera eterna, com luz artificial até a meia-noite e a uma temperatura fixa de 21 graus Celsius para não sofrer. Pois bem, todo esse barulho está gritando para o seu software uma única coisa. Estamos em tempos de abundância e, portanto, não pare de guardar porque depois virão tempos piores. E para que você entenda de uma forma simples, imagine que seu corpo é como um caixa eletrônico, um caixa projetado para que você guarde seu dinheiro quando sobra e para que o retire quando precisar. Pois bem, acontece que é mais do que provável que o seu software tenha uma falha, mas é uma falha grave. Imagine que a abertura física de saída das cédulas simplesmente sumiu e desapareceu. Você tem a sua conta corrente bancária cheia de dinheiro que representa a sua gordura acumulada ao longo do tempo. Mas o botão de sacar o dinheiro simplesmente desapareceu da tela agora. E não é que você não tenha dinheiro, é que simplesmente o programa decidiu que hoje, amanhã e depois de amanhã só são aceitos depósitos. Você está cheio de dinheiro por dentro, mas não pode pagar nem um café porque não tem acesso à sua própria riqueza. E quando todo esse dinheiro acaba ficando ali acumulado, bloqueando totalmente as saídas, é exatamente nesse momento que a logística se torna completamente maluca e descontrolada. E o que significa a logística ficar completamente maluca? Muito simples. Imagine um banco onde os caminhões não param de trazer sacos de moedas, mas a porta de saída está bloqueada. No começo você os guarda no cofre, mas logo precisa começar a empilhá-los nos corredores e depois em cima das mesas, em cima dos escritórios e, finalmente, bloqueiam todos os corredores, os dutos, até mesmo os dutos de ar. Pois é exatamente isso que acontece com o seu corpo. Essa energia que você não consegue retirar não fica parada esperando.
simplesmente se transforma em um obstáculo físico que sufoca seus órgãos, atrapalha suas comunicações e acaba sujando os fios elétricos do seu sistema. O que nasceu para ser um seguro de vida, sua poupança, acaba se transformando em um obstáculo que não deixa sua engenharia interna funcionar. E acontece que você passou de ter um tesouro a ter um verdadeiro colapso logístico. E qual é o problema de tudo isso? Pois, com tanta aparência de abundância, seu computador simplesmente ficou travado. Seu corpo recebeu uma ordem de comando única e não sabe como cancelá-la. Disseram a ele: acumule. Cada vez que você belisca algo, cada vez que faz aquela pequena refeição para não sentir fome, cada vez que evita ao seu corpo choques ou mudanças térmicas, ou cada dia que passa durante horas e horas sob luzes artificiais enganando o corpo, o que você está fazendo é dar uma martelada no interruptor, soldando-o cada vez mais firmemente na posição de carga. E enquanto esse comando permanecer ativo, seu sistema simplesmente terá esquecido completamente como drenar o pântano. Ou seja, sua estrutura está afundando. Os alicerces apodrecem sob a água parada, mas mesmo assim seu software continua tentando colocar mais e mais água. E chegando a esse ponto, não se engane, porque hoje não vim falar de dietas. Isso seria como ficarmos na superfície de algo parecido com aquelas regras de nutrição das revistas, que você vê nas salas de espera dos consultórios médicos. O que vou fazer é descer com você até a sala das máquinas com o manual de física na mão, para que você possa entender que a insulina não é aquela chave simpática que te desenharam na escola. Na realidade da sua biofísica, a insulina é um comutador de polaridade quântica. Mas não me olhe com essa cara estranha. O quê? Bem, deixa eu te explicar brevemente o que é um comutador de polaridade quântica. Imagine um ímã. Você já sabe que os ímãs têm dois lados. Um que atrai e outro que empurra ou repele. Pois a polaridade é simplesmente isso, a direção em que a força viaja. E eu o chamo de quântico, porque a mudança acontece em um nível tão infinitamente pequeno na eletricidade básica das suas células que simplesmente não existe meio termo. Ou o ímã está no modo atrair, ou seja, armazenar gordura. Ou está no modo empurrar ou repelir, ou seja, liberar essa gordura ou energia para usá-la e poder limpar o sistema. Isso você precisa entender, não há meio termo. E te digo isso muito sério, enquanto o seu interruptor estiver soldado na posição de atrair, ou se preferir, usando o termo que nos interessa na posição de carga, porque você não para de enviar sinais, é fisicamente impossível. E nisso eu reforço para você, sob as leis mais sagradas da termodinâmica, que seu corpo acesse suas próprias reservas. Não importa o quanto você sofra, não importa o quanto você corra em uma esteira. Você pode ter corrido uma maratona inteira. Seu corpo não vai recorrer às suas reservas. Simplesmente elas estão vetadas. Se o vetor de fluxo da sua energia aponta para dentro, nada, absolutamente nada, vai conseguir sair. Você está tentando esvaziar uma piscina enquanto, ao mesmo tempo, tem 10 mangueiras enchendo-a na máxima pressão. E esse é o problema. E, além disso, provavelmente ninguém te ouviu sobre isso, explicado até agora. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos aprender detalhadamente a desconectar este interruptor, para que a limpeza profunda possa finalmente e de fato começar agora mesmo. E espero que você tenha entendido a importância disso sobre o que vou te falar. Veja bem, eu não quero que você visualize seu metabolismo como uma caldeira de fogo onde você vai jogando carvão, porque essa é uma ideia antiga.
O que eu quero é que você veja isso como um circuito elétrico de altíssima precisão. Na engenharia, um comutador é aquele dispositivo simples, mas vital, que decide para onde a corrente vai fluir. Pense nisso. Na linha de um trem, o comutador é a alavanca que decide se o trem vai para a direita ou para a esquerda, mas ele não pode ir para os dois lados ao mesmo tempo. Pois bem, na sua catedral esse papel é do sargento Insulina, mas hoje vamos ver também esse sargento Insulina, com seu uniforme de gala, o de diretor de fluxos. Porque até agora te disseram que a insulina sobe ou desce como se fosse a maré. Mas a realidade é muito mais fascinante, porque o que a insulina faz é inverter a polaridade da sua vida. E isso explicado de uma forma talvez mais simples. A insulina, obrigado, inverte a direção da viagem da energia. Pensa em uma rua de mão única. Assim que a insulina surge no organismo, ela posiciona uma placa de sinalização de trânsito, que diz o seguinte: todo o fluxo de tráfego deve ser direcionado para o interior. E quando a insulina desaparece, a placa muda e diz: todo o tráfego vai para fora. É impossível que o tráfego vá nas duas direções ao mesmo tempo sem que os caminhões colidam, ou uma coisa ou outra. E por isso, quando eu te digo que a insulina inverte a polaridade da sua vida, o que estou dizendo é que ela é quem decide se hoje você vai armazenar ou se hoje você vai limpar. Sempre que os seus níveis de insulina estão muito altos, o seu corpo entra automaticamente no que eu costumo chamar de um modo de carregamento constante. E é aqui que entra a biofísica das suas células. Cada uma das suas células tem uma membrana, uma pele que a envolve. E essa pele tem uma voltagem como se fosse uma pilha. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Pois bem, nesse modo de carregamento, essa voltagem se orienta exclusivamente para a importação, ou para que você entenda como se tivéssemos 10 anos. Imagine que a célula se transforma em um aspirador gigante e todo o açúcar e os nutrientes que passam perto da corrente sanguínea são sugados para dentro com uma força tremenda. Ou seja, a célula se torna uma espécie de buraco negro de onde nada escapa. E tudo entra. É um momento de construção massiva, mas também, como acontece em qualquer obra onde se constrói, ao mesmo tempo são gerados entulhos. E se na sua catedral não param de entrar caminhões com tijolos 24 horas por dia, 7 dias por semana, no começo é evidente que você levanta paredes lindas, mas no final já não consegue nem se mover pelos corredores porque o material excedente está inundando tudo. Essa é a sensação de estar pesado, inflamado e sem energia. Você acaba se tornando um depósito de materiais de construção que seu corpo sugou, mas que, na verdade, agora mesmo não sabe onde colocar. E você deve estar se perguntando: e como faço para que o aspirador pare de sugar e comece a soltar? E é exatamente neste ponto que eu gostaria de apresentar a você um homem extremamente sábio, o renomado Dr. George Cahill. Cahill foi um ilustre professor da Universidade de Harvard que dedicou praticamente toda a sua vida para entender profundamente o jejum e o metabolismo humano e, através de seu trabalho incansável, ele demonstrou algo fundamental que mudou completamente os rumos da medicina moderna. O corpo tem um interruptor mestre que permite que você pare de queimar açúcar e comece a queimar sua própria gordura. Mas, para fazer com que esse interruptor se mova, nós vamos precisar do que eu costumo chamar de silêncio elétrico. E o que é isso? Olha, é muito fácil. Cada molécula de insulina que flutua no seu sangue é uma espécie de pulso de corrente que mantém o sistema constantemente em modo de carga. Enquanto o sargento insulina estiver presente,
ele está constantemente emitindo um sinal, um ruído químico que bloqueia qualquer outra comunicação. Isso é exatamente como tentar ouvir um pequeno sussurro no meio de um show de rock extremamente barulhento e agitado. Veja, para que você entenda como o engenheiro do seu próprio corpo que você é ou deve se tornar. A insulina não é apenas um hormônio, ela também é um emissor de alta frequência. E quando o que eu chamo de sargento insulina, ou quando a insulina entra na sala, ela faz isso com um megafone gigante e suas instruções têm prioridade máxima. No software da sua célula existe uma linha de código hierárquico que diz: se houver insulina presente, ignore qualquer outra ordem de fornecimento. É o que, na engenharia, chamaríamos isso de um inibidor de frequência ou um sistema de interferência, jamming. E por que bloqueia a comunicação? Você deve estar se perguntando. Bem, pense que suas reservas de gordura tentam enviar uma mensagem de rádio dizendo: atenção, estamos aqui, podem nos usar como combustível. E essa mensagem é um pequeno sussurro, um sinal muito fraco, mas enquanto isso, a insulina, que é como uma antena de telefonia emitindo na potência máxima bem ao lado, seus pulsos químicos saturam os receptores da célula. Tecnicamente, isso acontece porque a insulina ativa uma via de sinalização que, por pura hierarquia biológica, desliga as máquinas que deveriam ler as ordens de queima de gordura. Veja, o receptor não é que não queira ouvir, é que fisicamente não consegue processar dois sinais contraditórios ao mesmo tempo. Ou escuta o estrondo da insulina, ou escuta o sussurro da gordura. Não existe um meio termo. E é por isso que acabei de falar sobre a necessidade de silêncio elétrico. Veja, não se trata apenas de não comer. Na verdade, o mais importante é deixar que a frequência de rádio do seu sangue se limpe de interferências. E é apenas no exato momento em que o sargento finalmente desliga o seu megafone barulhento e se retira do local, que o ruído de fundo diminui o suficiente para que o seu sistema operacional interno possa finalmente ouvir com clareza que ele já tem a permissão necessária para abrir o bunker da gordura com segurança. Por isso, entenda que o primeiro passo não é apenas comer menos. O primeiro passo é realmente desligar o ruído externo. Precisamos que o sargento insulina se retire para descansar e pare de emitir seu sinal. E só quando o sargento vai embora e a linha finalmente fica em silêncio é que a mágica acontece. É nesse momento que o sistema detecta que o sinal de carga desapareceu e, por puro protocolo de emergência, o que ele faz é ativar o modo de voo ou modo catabólico. Obrigado. É nesse momento que a sua engenharia interna, ao não receber ordens de fora, decide que chegou a hora de começar a consumir suas próprias reservas. Preste bastante atenção no que acontece agora, porque é aqui que a engenharia fica realmente interessante. Ao desaparecer a insulina porque ela foi embora, a voltagem da célula muda de direção. Isso é o que na biofísica chamamos de gradiente eletroquímico. Mas não se assuste com o nome, viu? Imagine um balão bem cheio. Se o ar está bem comprimido, você abre a boca do balão e o ar sai disparado para fora, certo? Isso é o gradiente dele. Essa é a força fundamental, que empurra as coisas de onde existe muita concentração para onde há pouca quantidade. Quando a insulina estava alta, o vento soprava para dentro da célula. Mas se os níveis de insulina caem, o vento muda de direção e, de uma hora para outra,
A pressão começa a empurrar tudo para fora. Pois bem, é exatamente nesse instante, e nem um segundo antes, que suas células de gordura, ou seja, os adipócitos, finalmente recebem a permissão elétrica para abrir seus portões. É exatamente como se o sinal de trânsito daquela rua de mão única mudasse de cor de forma completamente repentina e inesperada. E é então que a energia acumulada, suas economias, finalmente podem vir à tona para serem usadas. Isso é o que se chama de exportação. E chegando a este ponto, preciso que você entenda a gravidade da situação. Veja, se vivemos em um mundo onde tomamos café da manhã às 8, beliscamos algo às 11, almoçamos às 2 e jantamos às 10, o sargento Insulina nunca vai embora. Ele está quase sempre ali na porta, gritando bem alto com o seu megafone portátil. E o que acontece? É muito simples. Como o sargento não descansa, o interruptor de que eu falava fica permanentemente na posição de carga. Isso é como se estivesse soldado. E nessa situação, a física se torna absolutamente implacável por causa da lei da termodinâmica. Você simplesmente não pode carregar e descarregar uma bateria pelo mesmo cabo e, ao mesmo tempo, não vai conseguir mudar a situação, a não ser que baixe a insulina. Porque se o interruptor diz carregar, seu corpo entrará em estado de pânico se faltar energia. E você veja que loucura. Não importa que você tenha acabado de escalar o Everest. Seu corpo, ao não conseguir abrir a porta da gordura porque a fechadura elétrica está bloqueada pela insulina, vai preferir devorar o seu próprio músculo. Ele vai queimar seus próprios cabos internos para conseguir extrair um pouco de combustível vital, antes mesmo de tocar em um só grama sequer daquela gordura teimosa que você tem guardada e acumulada há tanto tempo. Você percebe? Imagine que você está morrendo de fome, bem no meio de um grande banquete, cercado por comida. Você tem seu depósito cheio, mas perdeu a capacidade física de girar o interruptor para poder acessá-lo. Isso talvez seja ainda mais grave. Na verdade, o que você perdeu foi a soberania sobre o seu próprio corpo e sobre a sua própria vida. Veja a gravidade da situação. Mas veja, para realmente entender a tragédia desse bloqueio, o que precisamos fazer é viajar até o local exato onde está guardado todo esse excesso que simplesmente não conseguimos usar. Agora vamos entrar nos depósitos da sua catedral. Vamos conhecer o adipócito, ou seja, sua célula de gordura. Veja, muitos pensam que a gordura é apenas uma massa morta, que nos sobra, mas a realidade é bem diferente disso. Na verdade, nada está mais longe da realidade do que essa interpretação. O adipócito é um compartimento de alta engenharia. Imagine-o como se fosse uma mochila elástica de segurança. E dentro dessa mochila, nós guardamos a energia em forma de triglicerídeos. E aqui vem o detalhe técnico. O triglicerídeo é uma molécula muito grande, é como uma espécie de pacote volumoso que não passa pela porta de saída da mochila. Então, para que essa energia possa sair da mochila para a corrente sanguínea e alimentar seu cérebro ou seus músculos, primeiro é preciso desempacotá-la. E não só isso, além disso é preciso quebrá-la em pedaços pequenos. E é aqui que entra a nossa trabalhadora estrela, a engenheira HSL. Dentro de cada depósito ou de cada adipócito vive uma operária essencial, a lipase sensível a hormônios que você e eu vamos chamar de HSL. E qual é o trabalho de manutenção dela? Muito simples. Ela é a responsável pelas tesouras. Quando o corpo precisa de energia
a HSL corre até esses grandes pacotes, ou seja, os triglicerídeos, e os corta em pedaços pequenos, ou seja, ácidos graxos, e então os empurra para a saída. Sem ela, a energia continua potencialmente lá, mas como eu dizia, ela está presa. Para que você possa imaginar, a situação poderia ser parecida com ter algo como 10 milhões de dólares em barras de ouro de 50 quilos. Ou seja, você tem muito dinheiro, mas não pode usá-lo para comprar pão simplesmente porque ninguém consegue mover essa barra de 50 quilos. Mas agora, repare na contradição que acontece dentro do seu bunker, neste em que estamos agora dentro. Você tem a engenheira HSL com a tesoura na mão e ela está pronta para cortar essas barras e colocá-las em circulação. Mas de forma totalmente inesperada, a porta se abre de repente. Entra o sargento Insulina e grita com toda a sua força: "Fiquem todos parados agora mesmo. Aqui absolutamente ninguém mexe nas economias guardadas." E por que o sargento faz isso? Será que ele quer nos ver gordos ou inflamados? Não. O que acontece é que uma catedral é uma máquina de eficiência extrema que foi projetada pela evolução. E o sargento Insulina é basicamente o chefe de suprimentos e sua lógica é implacável. Se eu estou no sangue, é porque acabou de entrar um caminhão cheio de comida fresca pela porta da frente. É isso que ele pensa. Então, para que diabos vamos gastar o que já temos guardado no congelador se está entrando comida fresca? Isso é para que você entenda bem, como se você chegasse em casa com 3 sacolas cheias de compras e visse seu parceiro tirando comida do congelador. O que você diria? Muito simples. Poxa, não. Guarda isso que já está no congelador porque vamos comer o que acabei de trazer do supermercado. Porque se não comermos, além disso, vai acabar estragando. Pois é exatamente a mesma coisa. O problema é que, no mundo moderno, o caminhão da comida nunca para de descarregar. É como eu te dizia, o café da manhã às 8, o petisco às 11, o almoço às 2, o caminhão não para e o sargento, portanto, nunca dá permissão para que a HSL comece a usar suas reservas porque sempre temos a insulina presente. E agora que você entende porque ele a impede, vamos ver também como ele faz isso, porque o sargento, na verdade, ele não usa palavras, o que faz é usar uma engenharia de bloqueio. Para deter a HSL, a insulina utiliza um sistema de comunicação interna chamado cascata de fosforilação. Veja, pense em uma grande fábrica onde o chefe não pode ir de funcionário em funcionário dando ordens, então, em vez disso, ele usa um sistema de interruptores em cadeia. A insulina faz exatamente a mesma coisa. A insulina aperta um botão na porta da célula e esse botão ativa outro que está no corredor e esse outro ativa um freio final na máquina da HSL. E cientificamente o que acontece é que um grupo fosfato é adicionado à proteína. Pense nisso, não como um adesivo, mas sim como um bloqueio remoto de software. É como se do escritório central tivessem enviado um sinal que bloqueia o teclado da engenheira HSL. Ela tenta cortar os pacotes, mas suas tesouras simplesmente não respondem porque foram bloqueadas. O software de carregamento anulou suas permissões de trabalho. E enquanto o sargento estiver gritando na porta, a HSL está desconectada. E ela está desconectada por esse comando químico. Por isso, como eu te dizia antes, não importa quantas maratonas você corra, quantas vezes você suba, o Everest é completo. Se a HSL não pode cortar os pacotes, não haverá combustível para os seus músculos. Mas a situação atual torna-se ainda mais grave e séria, porque não se trata apenas do fato de que a engenheira não consegue mais trabalhar, mas sim de que o edifício inteiro se torna completamente inacessível para todos. E é exatamente neste ponto crucial que o renomado Dr. Benjamin Beekman nos forneceu a chave definitiva para entendermos tudo. Beekman descobriu que a insulina alta não só dá ordens químicas como bloquear a HSL. Obrigado.
mas também muda a física da célula, altera a condutividade dos canais de potássio na membrana da célula de gordura, e isso provoca o que chamamos de hiperpolarização. Para que você entenda, basicamente a insulina faz com que a voltagem da célula fique tão forte que cria um campo de força elétrico. O adipócito se transforma em um verdadeiro bunker, blindado e eletrificado. Você se lembra da adrenalina? Pois é, esse hormônio que você produz quando faz exercício e que deveria gritar rápido, liberem a gordura, estou correndo. Pois bem, devido a esse muro de voltagem tão resistente que a insulina ergueu, essa mensagem vital da adrenalina, o hormônio do estresse, simplesmente não consegue ser transmitida de forma eficaz para o interior das células. Ela rebate contra o escudo elétrico. Esta é a mais cruel das paradoxos da biologia. Sua célula de gordura está cheia de energia. A engenheira HHSL está ansiosa para trabalhar, mas o prédio está fechado. Completamente trancado, os telefones estão cortados e as portas estão eletrificadas. Você está morrendo de fome celular no meio de uma inundação de energia. E isso não é por falta de força de vontade sua. Isso é um bloqueio técnico total. É importante que você entenda dessa forma. Que cenário eu estou te descrevendo, hein? Mas é um cenário real e prefiro que você saiba disso. Porque talvez você não soubesse que era assim. E se você não sabe, não vai conseguir agir. Portanto, é melhor conhecer para poder agir. E também imagino que você esteja se sentindo um pouco sobrecarregado porque acabei de te apresentar o seu próprio bunker eletrificado. A engenheira HSL de braços cruzados à força e um monte de pacotes de gordura que você simplesmente não consegue eliminar. Isso de que estou falando é uma situação de verdadeiro caos logístico. Mas você sabe o que é realmente mais incrível na sua catedral? Ela foi especificamente projetada para a sobrevivência em condições extremas. E se por acaso não conseguirmos retirar toda a energia da mochila, acontece que o sistema já tem preparado um plano B de emergência. E aqui você vai se surpreender. O sistema inicia a limpeza dos corredores para que pelo menos as máquinas em funcionamento não enferrujem. E para ativar esse plano, precisamos saber quem são os 2 gerentes de projeto da sua organização. Na sala de máquinas de cada uma de suas células existem basicamente 2 sensores principais que estão em constante disputa pelo controle do interruptor. São eles emitor e MPK. Veja bem, imagine assim. São 2 gerentes de obra que se odeiam mortalmente e jamais, sob nenhuma circunstância, podem trabalhar ao mesmo tempo. Se um entra na sala, o outro sai correndo pela janela. O primeiro é o emitor. Este é o capataz do sargento Insulina e seu nome técnico é Target of Rapamycin, mas para nós é simplesmente o capataz da construção. Quando o emitor está ligado, só há uma ordem: crescei e multiplicai-vos. É um estado de obra constante, chegam tijolos novos, montam-se andaimes, mas como acontece em qualquer obra que não para, começam a se acumular os lixos, as latas de tinta vazias, os entulhos, os fios desencapados, os restos de cimento. E sob o comando desse emitor, a catedral cresce? Sim, claro que cresce, mas se enche de sujeira que ninguém para varrer. O segundo é o MPK. Este é o engenheiro de logística e sobrevivência. E é aqui que a ciência se torna realmente fascinante. Veja como o engenheiro MPK sabe em que momento deve entrar em cena. Porque ele não olha para a comida. O que ele observa são as suas baterias. Tecnicamente, o MPK mede a razão entre ATP e AMP.
Para que você consiga entender isso perfeitamente bem novamente, como se fôssemos crianças bem pequenas, tente imaginar agora que a molécula de ATP é como uma moeda de ouro puro, completamente reluzente, valiosa e cheia de uma energia que está pronta para ser gasta a qualquer momento. E quando você usa essa energia, a moeda no final se transforma e vira AMP, que é como uma moeda de cobre velha, sem valor e quase, digamos, vazia. Então, quando o engenheiro AMPK detecta que na sua catedral há muitas dessas moedas de cobre gastas, ou seja, muito AMP, e há poucas moedas de ouro, ou seja, pouco ATP, ele entra em uma espécie de pânico controlado. Mas ele não se limita a apertar um botão. O que ele faz é entrar na sala de controle e realizar uma verdadeira manobra de abordagem. Ativa um sinal de emergência que diz algo como: senhores, acabou a construção. A partir de agora, entramos no modo de economia e limpeza. Mas acontece que a limpeza ou autofagia, para usar o termo técnico neste caso, não pode começar se o capataz da construção, o AMTOR, ainda estiver ocupado levantando paredes. No fim das contas, isso é puramente uma questão de prioridade de software. Ou nós construímos algo novo ou reciclamos o que temos. Porque aqui, infelizmente, não há recursos financeiros disponíveis no momento. Para os dois. E então, o AMPK desempenha simultaneamente duas funções cruciais ao mesmo tempo. Primeiro, ele ataca diretamente o mTOR e o interrompe de forma física, bloqueando-o completamente. Imagine só se o engenheiro de crise decidisse desligar a betoneira, que o encarregado está operando agora. É exatamente isso que faz. Porque, enquanto o mTOR estiver ativado, a autofagia será bloqueada e, portanto, a AMPK terá que desativar o construtor como sua primeira ação. Mas depois vem a segunda. Uma vez que silenciou a construção, o AMPK corre até a verdadeira máquina de limpeza e lhe dá um choque elétrico para acordá-la. A isso, os cientistas chamam isso de fosforilação. E é nesse exato instante, quando o construtor está fora de combate e a máquina de limpeza recebeu seu choque, que são ativados os planos descobertos por Yoshinori Ohsumi e sobre os quais vou te falar a seguir. Este é o início oficial da autofagia. E com certeza você já ouviu a palavra autofagia. Basicamente significa comer a si mesmo. Mas eu quero que você entenda a magnitude do que o Dr. Yoshinori Ohsumi descobriu para que, em 2016, ele recebesse o Prêmio Nobel. Ohsumi não se limitou a dizer que a célula se limpa. Não, ele usou leveduras. Que para um biofísico são algo como versões diminutas e simplificadas da sua catedral do nosso corpo. E ele fez isso para encontrar os planos exatos da limpeza, os genes ATG, e descobriu que, quando o AMPK dá a ordem, a célula fabrica uma maquinaria de engenharia impressionante, o autofagossomo. E agora imagine, que é uma espécie de saco de lixo de dupla membrana, como uma espécie de bolha reforçada. O autofagossomo percorre os corredores da sua célula e vai procurando proteínas velhas, mitocôndrias que já não dão energia e aqueles receptores caramelizados que o açúcar deixou inutilizáveis. Ele envolve tudo isso nesse saco e leva direto para o lisossomo. O lisossomo é o forno de fundição da célula. E ali, por meio de uma série de enzimas ácidas, todo esse lixo é decomposto em suas partes mais básicas, aminoácidos, gorduras simples, como se fossem peças soltas de Lego. E aqui aparece novamente a genialidade do engenheiro-chefe. Acontece que o seu corpo não joga essas peças fora. Ele as usa para fabricar componentes novos e brilhantes. Isto é a otimização máxima da entropia. Em vez de deixar que a desordem destrua a catedral, o que fazemos é usar o nosso próprio lixo para restaurar os pilares. Mas atenção, e isso é vital que você entenda,
Essa limpeza de precisão só acontece quando há o silêncio elétrico de que te falei há alguns minutos. Do ponto de vista biofísico, o mTOR e o MPK são como uma espécie de gangorra em um parque infantil. Se a insulina está alta porque beliscamos alguma coisa ou porque estamos estressados, o mTOR pesa muito e o AMPK fica lá em cima no ar, esperneando sem conseguir tocar o chão. Ou seja, é fisicamente impossível ativar a limpeza profunda enquanto o caminhão dos materiais, ou seja, enquanto a insulina não parar de descarregar tijolos na porta principal. Você não pode fazer uma restauração. É impossível realizar uma restauração profunda dos afrescos da catedral se houver 500 operários gritando e colocando cimento pelos corredores. Você precisa urgentemente que os caminhões parem, que as luzes da obra se apaguem e que o silêncio absoluto finalmente reine. Só então, nesse exato momento de vazio de nutrientes, a equipe de manutenção especializada de Osumi poderá sair do porão com seus sacos de dupla membrana para reparar cuidadosamente todo o hardware que o excesso de açúcar deixou danificado. E aqui lembre-se de uma coisa importante. A autofagia não é passar fome. A autofagia é soberania técnica. É permitir que seu sistema operacional limpe o cache, elimine os arquivos corrompidos e volte a funcionar com a nitidez de um cristal recém-polido. Veja, há pouco eu te falava sobre a importância do silêncio para que a limpeza de Osumi possa começar. Mas claro, você vai me dizer, mas eu não posso ver minhas células. Como sei se há silêncio na minha catedral ou se o sargento Insulina continua gritando? Veja, acontece que você tem um sensor de altíssima precisão instalado bem no centro do seu peito, o seu coração. Mas não me refiro a se ele bate rápido ou devagar, porque isso é o que um monitor de frequência cardíaca comum de academia observa. Não, refiro-me ao nível da microeletrônica cardíaca. E aqui, quero que você imagine um metrônomo como os que os músicos usam. Toca, 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 toca. Sempre a mesma coisa. Perfeito. Rígido. Bem, se seu coração batesse assim, você teria um problema sério de engenharia. Porque a ciência nos diz que um coração saudável não é um metrônomo. Ele é mais um músico de jazz. E aqui, veja, existe uma medida chamada variabilidade da frequência cardíaca, ou em inglês, HRV. E repare bem, ela não mede as batidas por minuto, mas sim o espaço infinitesimal entre um batimento e o seguinte. Entre o batimento A e o B podem passar 0,82 segundos e entre o B e o C, 0,75. Essa pequena variação, esse aparente caos. Essa é a indicação de que sua catedral é flexível. E é isso que pesquisadores como o Dr. Julian Tyers, que é uma autoridade em psicologia e cardiologia autonômica, chamam de resiliência sistêmica. Se o seu coração é capaz de mudar seu ritmo em milissegundos, significa que seu sistema operacional está desperto, atento e pronto para reparar. Seu software de limpeza está no comando. Mas o que acontece quando o sargento da insulina não vai dormir porque você simplesmente não para de comer ou não para de ficar estressado? E é aqui que a física se torna implacável. Estudos publicados em revistas de prestígio como o Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism demonstraram algo fascinante. A hiperinsulinemia crônica, ou seja, ter insulina alta o tempo todo, atua como um estimulante direto do sistema nervoso simpático, aquele que você não quer ativar. E eu vou te explicar para que você entenda como... Se você fosse uma criança pequena, a insulina alta seria como se você tivesse um alarme de incêndio tocando bem baixinho, mas durante as 24 horas do dia é um ruído metabólico constante. E o seu corpo interpreta que, se há tanta insulina, é porque basicamente existe uma emergência de fornecimento perpétuo.
E então, o que faz o seu sistema elétrico diante de uma emergência? Ativa o modo de luta ou o modo de fuga? E esse ruído constante mantém seus nervos em alerta vermelho. E enquanto você estiver em alerta vermelho, o seu nervo vago, que é o fio mestre que leva a ordem de calma, digestão e reparo, fica em silêncio. Isso é como se o fio estivesse cortado. Qual é a consequência? Que se não há reparo, não há limpeza. Pense na sua catedral, no seu corpo. À noite, o lógico seria que as luzes se apagassem, os geradores descansassem e as equipes de limpeza entrassem para polir o chão. Mas acontece que, com a insulina alta, as luzes estão acesas na potência máxima às 3 da manhã. Os geradores estão rugindo e os operários continuam gritando. Todo o ar está viciado. E o coração, ao receber esse bombardeio de sinais de estresse, o que faz é perder sua variabilidade, torna-se um coração rígido, vira um metrônomo cinza e assustado porque o sistema está exausto. Veja, pesquisadores como a doutora Maria Gerritsen exploraram como essa rigidez cardíaca é o primeiro aviso de que a estrutura está prestes a falhar. Se o seu coração não entra em modo de recuperação profunda porque a insulina não permite, o que você está fazendo é esgotar seus geradores biológicos. Você está vivendo em uma emergência permanente. E é aqui que quero que você conecte os pontos. Se o painel de controle do seu coração está emitindo ou marcando um alerta vermelho de rigidez, é porque o software perdeu o controle do hardware. Isso é como se, numa usina elétrica, você visse que as caldeiras estão prestes a explodir, mas os computadores dizem que está tudo bem. Quando o software, ou seja, quando a química da insulina fica preso em um loop de carregamento infinito, você não pode esperar que o programa se corrija sozinho, porque se você esperar, a estrutura vai desabar. Agora que olhamos para o painel e vimos que as luzes vermelhas da insulina estão piscando, o que vamos fazer? Porque, como estou te dizendo, não podemos ficar sentados esperando que o software se corrija sozinho, porque isso não vai acontecer. E como engenheiros, sabemos que quando o programa trava em um loop infinito, simplesmente é preciso puxar a alavanca física e pará-lo. Como o sistema operacional está travado, vamos realizar uma intervenção de engenharia, o que chamamos de uma espécie de manual override, uma intervenção direta no hardware para forçar o interruptor simplesmente a destravar. Com permissão ou sem permissão da química. Isso eu quero que você entenda bem. Não se trata de comer menos para emagrecer, porque isso é aritmética de contador. E nós somos engenheiros. O que vamos fazer é enviar sinais físicos de alta frequência diretamente para os alicerces da sua catedral. E vamos realizar uma série de manobras físicas tão potentes que vão obrigar o hardware a responder por pura necessidade de sobrevivência, destravando esse interruptor manualmente, com ou sem a permissão do sargento. E preste atenção, porque estas são as 3 manobras de resgate biofísico que vão devolver a paz ao seu coração e a limpeza às suas células. Aqui começa o seu protocolo de resgate. Primeiro, esqueça as dietas e esqueça de contar calorias. Como eu te disse, isso é simplesmente aritmética de contador. Se o sensor do seu coração nos diz que o sistema está saturado de ruído e o interruptor de carga está bloqueado, precisamos intervir. Não vamos pedir permissão à química, vamos direto usar a física para forçar o reinício do sistema
Pois bem, a seguir vou te apresentar as 3 manobras de alta frequência que vão devolver a paz ao seu coração e a limpeza às suas células. A primeira manobra é recuperar o ritmo. Muito simples. Quero que você pare de ver o jejum como passar fome, porque essa é uma visão muito limitada, quase diria que de castigo. Na nossa catedral, o jejum é um período de manutenção técnica. E por que isso é necessário? Veja bem, aqui está o motivo. É aqui que entra o Dr. Sachin Panda, do Instituto Salk. O Dr. Panda é uma das maiores autoridades mundiais no que chamamos de ritmos circadianos. Panda demonstrou que o nosso metabolismo não é uma linha reta que sempre funciona igual, não. Ele demonstrou que é um oscilador, é como o pêndulo de um relógio. E veja, biofisicamente, sua membrana celular funciona como um capacitor. Isso você já sabia. E um capacitor é um componente eletrônico que armazena energia, mas tem um limite. Se você mantiver ele carregando 24 horas por dia sem descanso, o que acontece é que o material isolante que tem dentro, o dielétrico de que também já falamos, esquenta, se degrada e, finalmente, acaba queimando. Isso é o que a medicina chama de inflamação, mas nós chamamos de falha do dielétrico. Ao limitar as horas em que você come, o que está fazendo é criar uma janela de silêncio elétrico. Você está dando um descanso ao capacitor da sua membrana. E nesse silêncio, a voltagem se estabiliza, o isolante esfria. E o interruptor de polaridade, que estava sob uma pressão insuportável, finalmente pode se soltar e voltar à sua posição de descanso. Ou seja, trata-se de permitir que a célula recupere sua capacidade de reter energia de forma saudável. Mas às vezes, o interruptor está tão enferrujado pelos anos de açúcar que o silêncio não é suficiente. E então precisamos de um choque de tensão. E é aí que entra a minha manobra favorita de força bruta. A crioativação, que é a segunda estratégia. Quando você expõe seu corpo ao frio, seja tomando um banho gelado ou simplesmente saindo para o ar fresco da manhã, o que está fazendo é enviar uma mensagem de socorro imediato para suas centrais elétricas, as mitocôndrias. Surpreendente, não é? E aqui, veja bem, precisamos citar o Dr. Shingo Kaimura, também de Harvard, porque ele é o homem que mais entende de gordura marrom. E aqui, preste atenção, a gordura branca, que é aquela que sobra e aparece, é apenas um depósito passivo. Mas a gordura marrom é um aquecedor de alta tecnologia. O frio ativa uma proteína mágica chamada UCP1. E na engenharia isso é o que chamaríamos de um curto-circuito controlado. Normalmente a mitocôndria produz energia, mas quando a UCP1 é ativada pelo frio, a mitocôndria para de produzir energia e passa a produzir apenas calor. E o que isso tem a ver com a insulina? Absolutamente tudo. Porque o sistema, diante do risco de congelamento, como acabei de contar, ativa um protocolo de emergência que ignora as ordens do sargento insulina. Ou seja, a sobrevivência pelo calor é mais importante do que a economia. E acontece que o frio faz um desvio no bloqueio elétrico do bunker e obriga o interruptor a girar para descarga para queimar glicose e gordura a uma velocidade vertiginosa. Veja só a ponte que acabamos de construir. É um reset térmico que destrava o comutador por pura necessidade termodinâmica. Mas ainda tem mais. Vamos para o terceiro. Finalmente, se a química falhou conosco e o frio, obrigado, nos despertou. Agora vamos usar a mecânica para terminar de limpar os corredores. Isso é o que eu chamo de exercício de vácuo. Veja, pense nos seus músculos como motores que têm seu próprio pequeno reservatório de combustível. Chama-se glicogênio, que é o açúcar que os músculos armazenam. Quando você faz uma atividade intensa,
basicamente esvazia esses reservatórios e, ao esvaziá-los, cria um verdadeiro vácuo de pressão dentro do motor. Veja só, pesquisadores como o Dr. Erich Richter, da Universidade de Copenhague, demonstraram algo que parece incrível. Acontece que quando o músculo se contrai com força, ele ativa uma via chamada AMPK. Você se lembra do nosso engenheiro de logística de quem falei há alguns minutos? Pois é o mesmo. E essa via é tão potente que obriga as antenas do açúcar, o GLUT4, a saírem para a superfície sem necessidade de insulina. Isso é como se a porta principal da catedral estivesse bloqueada pelo sargento, mas você, por pura necessidade mecânica, simplesmente abrisse todas as janelas laterais para que o suprimento pudesse entrar. Ao criar esse vazio, o corpo é obrigado a mudar a polaridade do interruptor manualmente para tirar energia de onde for, até mesmo daquela gordura do bunker, para preencher o espaço que você deixou no músculo. E veja, isso não é por causa das calorias que você queima enquanto se move, mas sim pelo efeito de contenção que você deixa instaurado no seu sistema durante as horas seguintes. Você forçou a exportação de carga usando simplesmente as leis da pressão. Mas agora me dê mais um minuto porque acho muito importante recapitular o que acabei de te explicar. Preste bastante atenção no mapa de operações que acabamos de traçar. Não falamos sobre comer menos. O que estamos fazendo é executar uma manobra de pinça sobre a nossa própria biologia usando 3 forças fundamentais. Por um lado, o silêncio elétrico. Quando você limita suas horas de ingestão, o que está fazendo é parar de carregar o condensador e permite que o isolante das suas células esfrie e pare de queimar por causa da inflamação. Segundo, com a crioativação, você usa uma emergência térmica para fazer uma ponte para o software do sargento insulina. Ou seja, você está forçando o interruptor a girar para a descarga para queimar gordura a uma velocidade, além de tudo, vertiginosa. E terceiro, com o exercício de vácuo, o que fazemos é usar a mecânica para sugar a energia para fora, porque ao contrair seus músculos com força, você ativa a via AMPK e abre as portas para o açúcar sem pedir permissão à insulina. É um ataque coordenado. Isso é usar o tempo, a temperatura e a mecânica para obrigar esse interruptor enferrujado a girar de uma vez por todas. Pois bem, como você viu hoje, recuperar sua saúde não é uma batalha de força de vontade contra um prato de comida. Não, basicamente é uma questão de soberania técnica. Se você mantém esse interruptor no modo de carga 24 horas por dia, sua catedral acabará colapsando sob o peso da própria economia. Você precisa aprender a valorizar o silêncio, ou seja, precisa aprender a desligar o sinal, parar de comer, jejuar. E quando você recupera sua polaridade, recupera sua capacidade de brilhar, deixa de ser um prisioneiro da sua própria energia acumulada para se tornar o verdadeiro engenheiro-chefe que decide quando se constrói e, principalmente, quando se faz a limpeza. Mas cuidado, porque nossa intervenção não termina aqui, pois de nada adianta termos aprendido a acionar o interruptor se as suas células, por acaso, decidiram colocar fones de ouvido com cancelamento de ruído. Às vezes, o bombardeio que sofreram foi tão intenso que seu sistema sofre de surdez elétrica, ou seja, as antenas, aqueles transportadores GLUT4 de que falei, simplesmente se escondem no porão para não se queimarem com tanto barulho. No próximo passo da nossa engenharia, vamos aprender a realizar um bypass biofísico.
Vamos limpar a estática do seu sistema operacional para que seu corpo, e o meu também, é claro, não só possa liberar energia, mas também volte a ouvir o sinal com nitidez absoluta. Aqui trata-se de recuperar o controle da máquina e de você saber que pode fazer com que sua catedral volte a brilhar. Conhecendo o caminho, basta percorrê-lo. Se você gostou do vídeo e acha que pode ser útil para outras pessoas, me faria um grande favor se o compartilhasse, porque assim você me ajuda a disseminar o conhecimento e a despertar outros dessa desidratação e desse letargo crônico que provavelmente os mantém adormecidos em uma catedral às escuras. Como sempre te digo, siga em frente. Sempre em frente. E te leio nos comentários.